normal da função, tu vai ter um coeficiente angular normal. Tu não pode dizer que isso aqui é um ponto de mínimo. Então Se nem tiver mínimo nem máximo. mínimo nem máximo, tá? E é o mesmo problema que eu tenho com o A, eu vou ter com o S aqui. Não sei dizer se esse negócio é um ponto de máximo também. Que eu não sei o que vem depois dele. Mas Entende? nesse caso, ele não poderia ser considerado máximo absoluto, já que ele é o ponto mais alto do gráfico. Aqui, você tem que levar em conta que é impossível escrever um gráfico infinito, né? Então, eles fizeram um corte dessa função. Agora, se a gente definir essa função só como isso, beleza, mas essa função poderia ter alguma coisa assim para cá, entende? Uhum. Então, não é necessariamente o ponto de máximo ou mínimo se a gente considerasse a função como um todo. Agora, nesse corte, a gente até pode dizer que é ponto de máximo, ok? Só que por que que eu não, por que que eu tô meio assim estranhando isso? Porque no problema B, no problema 3 aqui, 4, ele tem pontos que indicam onde começa e onde termina o segmento. Aqui já não tem. Então eu poderia imaginar que isso aqui é só uma parte de uma coisa infinita. Mas eu não vou considerar isso, eu vou considerar o mesmo que você, por quê? Porque Parece introdutório, ele não deve pensar com tanta complexidade. esses carinhas aqui abertos, né, para a gente entrar nessa discussão sobre se é de fato ou não ponto de máximo ou mínimo, né? Bem, aqui na 4 como é que você fez? A eu coloquei como mínimo absoluto. Sim, Na B, eu considerei só o ponto fechado, com parte da função. Daí eu coloquei como máximo local. isso aí. Na C, fiz a mesma coisa, considerei como máximo local. Aham. Mas nesse caso, tá certo o máximo local? Bem, novamente, né, dizer que é máximo local é estranho porque não tem Comparação ninguém com à a esquerda. esquerda, né? Mas se a gente considerar que é máximo porque quem está por perto é, é menor, então sim, Entendi. ok? Do D, eu considerei mínimo local. Uhum. O R, máximo absoluto. E o F, Isso, mínimo local. exato. Muito bem. Então tá ótimo. Aí tem uma outra na 5. E aí eu já fiquei com um pouco mais de dúvida, pelo menos na hora de interpretar o que ele, tipo, quais pontos que ele queria que eu analisasse. Eu não sabia se era tudo, tipo, por exemplo, ali na 5 aquele ponto que parece ser o máximo absoluto, que é na x4, y5. Como ele não Esse tem nenhuma ponto bolinha. aqui, Eu não sei se é pra analisar ele ou não, já que ele não tem a bolinha marcando. Mas eu coloquei também. bem, ah, nada a ver a bolinha, né? A bolinha aí não tá para indicar quem é máximo ou mínimo. A bolinha tá para indicar onde a função termina, onde ela começa, essas coisas, né? Entendi. Então, o ponto máximo que a gente poderia, pelo menos olhando aqui o trecho da função que foi nos dado, dizer que é um ponto máximo global, é esse aqui, né? Que é o 2, 3, 4 para x e 2, 3 para y. Esse é o ponto de máximo, mas esse aqui também é um ponto de máximo. Então, aí lá no final, por exemplo, Seria se não tivesse aberto, né? Diga. o ponto de que parece ser o mínimo absoluto na 5. Só que ele tá com ali na direita. Ele é considerado aí mínimo absoluto, ele Ele não não faz é parte nem. da função, né? Não faz parte nem do domínio da função. Tu não pode dizer que ele é um ponto de máximo ou mínimo da função. Entendi. Ele não faz parte do domínio, certo? Uhum. Então a ideia é essa. E na 6 aqui. A 6, eu coloquei como primeiro máximo local.
local, mas não entendi muito bem por que que eu fiz isso. Tipo, agora. Acho que Você ou ele não é ponto, ou ele seria máximo absoluto. está dizendo aqui? É, De novo, né? Ele não é um ponto da função, porque ele não está no domínio. entendi. Ele só pode ser considerado, por exemplo, que nem no x2, y2 e 3, já que no mesmo eixo x tem dois pontos, né, diferentes no y, né? Um que está Sim, aberto e outro fechado. Daí tu pode considerar. isso. Entendi. Daí Beleza? no 2, 2, no x2, y2 eu coloquei como mínimo local. Faz sentido. Mas o que que representaria, já que tipo a função ela não toca naquele ponto, apesar dele estar marcado com bolinha preta? Bem, representaria que a gente está meio confuso para entender como é que funciona, só isso. Mas uma vez que você entende que quando tu tem x igual a 2, a função é zero, então você sabe que ali não vai ter ponto de máximo, porque a função é zero nesse ponto. Entendi, é como se fosse uma análise, mas não está representado no gráfico, tipo na linha. Exato. A função não é contínua nesse ponto, certo? Então tu não pode dizer que ela existe nesse ponto, certo? Ela não existe, mas pode ser considerado o mínimo local. Ela não existe, então não é mínimo local. Ela não existe. Não Calma, pode dizer que aqui é um dois, mínimo local. os dois, três ou dois, dois? É, quando x igual a 2, você não tem um mínimo local. Entendi. Beleza? Aí Mas 3, é essa. 4, eu coloquei máximo absoluto. 3, 4, que seria aqui. Uhum. Tá dizendo que aqui o y é 4, cara. O y é 2, pô. Não. É porque é muito esquisito. O 1, ele. 0, 1. Ah, tá. O zero tá aqui embaixo. É muito esquisito. Se 0, um, tiver 2, 3. Ah, agora sim, agora entendi. Pensei que fosse aqui, porque aqui tá mais escuro. Mas tu tá certo, tá muito mal escrita a parada mesmo aqui. todos os gráficos desse livro é muito mal feito. É difícil, tem que caçar pra entender. Mas Sim, ali mas é máximo entendi agora. absoluto? Agora entendi o que tu quis dizer. E sim, aqui é um máximo local mesmo. Local ou absoluto? Absoluto local, desculpa, porque tu tem pontos mais altos que ele aqui, né? Ah, entendi. Apesar de não pertencer à função, tem ponto que é mais alto. Não, 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 nada a ver. Ó, esses pontos aqui que eu tô passando o mouse, eles fazem parte da função. E eles são mais altos que isso. Todos esses pontinhos aqui, ó. Certo? Então, nesse caso, não tem nenhum máximo local, né? Não, pô, não tem Não, nenhum máximo máximo global. absoluto, é. É, tem só esse local aqui e outro local aqui. Daí depois o 4, 1, que é o próximo ponto, eu coloquei como mínimo absoluto. Aham, O 6, 3, eu coloquei como máximo local. certo. E o 7, 2, a gente fez antes, não pertence. Por que não pertenceria esse ponto aqui? Acho que eu botei errado. Vou ter pagado errado aqui, então. É o mínimo local. É, mínimo local. Mínimo local, exatamente. Entendi, eu acho que eu paguei errado aqui. Paguei Sim, errado. Era o outro em cima. beleza. Então, bora continuar. Deixa eu pegar a próxima aqui. E aí, qual que são os teus problemas nisso? Não conseguiu derivar isso? Eu tive dificuldade. Ó, começando pela 55. O que que tem? Eu, eu fiz a regra da cadeia, que aí ficou t vezes meio, vezes 4 menos t quadrado elevado a menos um meio, vezes menos 2t.
Aham. Só que daí o me perdi no o ficaria menos t quadrado, já que tá multiplicando um t que tá fora ali do conjunto. Bem, não é para fazer a regra da cadeia de início. Tem que começar fazendo a regra do produto de início. Tu já Tipo, começou pela regra da cadeia, tá errado. é, é isso. Então, Ó, vamos reescrever isso aqui. É f de t vezes 4 menos t ao quadrado elevado a um meio. Então, quem que vai ser a derivada disso? A gente poder igualar a zero. Vai ser isso, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Certo? é. Uhum. Daí sim. Daí, quando tu for derivar aqui a segunda, né? Vai ter que fazer a regra da cadeia. Faltou isso, né? Vou fazer aqui então. Tá bom. Aí na hora de fazer a regra da cadeia ali do lado direito, vai ser tudo que tá dentro do colchete ou ou considerando o t também, tipo do lado da. O sinal de derivada está só no colchete. De novo, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, tu vai derivar só o que está no colchete, para a regra da cadeia, beleza? Uhum. Aí daí fica t vezes meio vezes 4 menos t quadrado. Quando você terminar, me envia a foto, tá? Muito, muito termo aqui. Uhum.
Mandar como é que tá. Mandei. Vamos ver. Muito bem. Primeira tá certa. Númerozinho, derivadinha com númerozinho trocado, derivadinha do de dentro. Daí, cortou. Beleza. Certinho. Agora a coisa é encontrar o ponto crítico, né? Com essa derivada que você obteve, com a foto cortada que você me enviou, mas beleza. Isso que eu mandei, tipo, aquele final já é o fim da derivação? Tá, tem só uma coisa estranha aqui nessa tua conta. Não, não, não tem nada estranho, não. É, sim, isso aqui é o fim. Agora, Feio pra caralho. você quer encontrar o ponto crítico. Tem que igualar a zero, certo? Uhum. Beleza, então faça isso aí. Perceba que você tem raiz dos dois lados, né? Então você pode jogar o que está embaixo para cima, multiplicando do outro lado. Então, vai lá. Multiplicar os dois lados ao quadrado e removo a raiz, certo? Isso.
Cheguei numa parada esquisita. Travei nisso. Já fez esse negócio contigo antes também, achei confuso. Hum, Te mandar. deixa eu ver. Sim, 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 sim. Como é que a gente resolve um bicho desse? Se tua conta tá certa até aqui, o que dessa vez eu não verifiquei, a forma de resolver isso se chama equação biquadrada. É bem de boa. É só você chamar t quadrado de x, por exemplo. Ah, Então, tá. pela lógica, né? T ao quadrado é x a quarta, então tu vai ficar com x ao quadrado mais É só 8x, fazer Bhaskara. daí faz Bhaskara. Depois tu volta pra t, né, e vê quanto é que é em t. Vou no banheiro e já volto. Uhum.
E aí, conseguiu resolver a Bhaskarazinha? Então, deu 4. Só um ponto crítico. Ah, faz dois números que, quando multiplicados, dão 16 e somados dão 8. 4 e 4, exatamente. Só tem um ponto crítico, 4. A merda é, agora eu tô fazendo, tipo, testando os pontos. Eu acho que você errou, porque eu cheguei em mais ou menos raiz de 2. Então talvez seja isso, porque o 4 ele tava dando 4 vezes raiz de menos 12. Só que não tem raiz de número negativo. Bem, a derivada ficou 4 menos t ao quadrado na raiz, menos t ao... Isso aqui você chegou certo. Agora a gente iguala a zero. Bem, na real, dá para deixar ainda um pouco mais simples, deixando todo mundo sobre 4 menos t quadrado. Esse cara multiplica por esse, vai ficar 4 menos t ao quadrado. E aqui isso, simplifications, vai ficar 4 menos 2t ao quadrado, certo? A parte de baixo. Agora a gente pode igualar isso aí a zero. Passa para lá, vai ficar simplesmente zero igual a 4 menos 2t ao quadrado. Então, t quadrado, passo 4 para lá, passo 2 dividindo, faz a raiz, mais ou menos raiz de 2. Ok? Peraí. Pode voltar um pouquinho só, por favor, que eu me confundi. O processo ali de quando você igualou a zero, o que que tu fez ali depois? Passei o que estava embaixo para o outro lado multiplicando zero. Tá. Certo? Ali no numerador, no final, não ficaria menos 4t quadrado mais 2t quadrado? Em cima do. Antes de você igualar a zero a função. Menos 4t quadrado, por quê, cara? Ah, tu não tá multiplicando. Esquece, fecha. Tá. Tá, deixa eu. Ah, tu vai mandar a foto depois eu corrijo aqui então. Faço anotação. Certo. Sim, sim, vou mandar. Show Aí, de bola, questão feita, diga. não, ainda não. Daí tem que fazer a verificação, né, dos pontos, para saber qual que é o máximo absoluto, qual que é o máximo mínimo. Ah, sim. Você sabe verificar se o ponto é máximo ou mínimo? Daí, tá, a gente chega, tem o. Deixa eu ver a questão. Ele dá que os limites são mínimo menos um, máximo 2. Então, esses são dois candidatos. O F quando x for menos um e F quando x for 2. E o que a gente fez agora que é quando for raiz de 2 e menos raiz de 2. Sim. Bem, os pontos críticos aqui são quando x é raiz de 2 e menos raiz de 2, exatamente. Daí você, eu não entendi o que você fez. Você pegou o raiz de 2 e menos raiz de 2 e jogou na função? Não, eu não tinha feito com raiz de O que 2. que é esse um e esse 2 que você falou aí? Ah, é porque na própria questão ele fala que são os limites mínimos e máximos. Ah, não, não, calma aí. Ele só está falando que essa nossa função, essa 55, está entre menos um e 2. E você conseguiria me dizer por que que ela está definido, o domínio dela está entre menos um e 2? Obviamente a raiz de 2 tá dentro desse período, mas o porquê desse um e 2 menos um e 2. Qualquer valor que você jogue maior que 2 no t vai fazer da raiz negativa. Foi o que aconteceu, por isso que quando eu botei 4 deu. Ah, pode crer.
Agora, ser só até -1 é meio curioso mesmo. Acho que foi frescura do enunciado aí, porque poderia até -2 tranquilamente. Mas, tipo, na hora de determinar qual que é o ponto mínimo, máximo absoluto e local, eu Ah, preciso, sim, muito bem observado. Como essa preciso fazer a função ela está verificação, né? definida até -1, então, por exemplo, a gente nem precisa avaliar o menos raiz de 2. O menos raiz de 2 é menor que -1, certo? Então, ela não está dentro do domínio definido para 55. A gente vai avaliar só o raiz de 2 positivo. Esse Certo. sim está dentro, está entre, né, -1 e 2. Mas eu preciso fazer a verificação do -1 e do 2 também, né? Não. -1 e 2 estão aí só para limitar a avaliação dos pontos críticos. Por que que tu vai avaliar o -1 e o 2 se eles não são ponto crítico? Não precisa avaliar. O professor tinha feito isso. Não, o professor viajou. Então, provavelmente a questão no ponto crítico deu os próprios limites que apareciam no enunciado também, não precisa fazer isso. Nada De a ver. mandar uma foto. De repente eu entendi errado o enunciado. Agora, para você verificar que o raiz de 2 é um ponto de máximo ou mínimo, você sabe como? Tem que substituir na função sem ser derivada. É uma forma. Só que só isso não vai ser suficiente. Só substituir na função não vai ser suficiente. Te mandei aí a foto do exercício que eu Ah, comentei. depois a gente vê isso aí. Uhum. Vamos pensar sobre o raiz de 2 agora. A forma que eu gosto de fazer é com a derivada segunda. Já ouviu falar isso? Uhum. Derivado duas vezes. Deriva duas vezes, joga. Se der positivo é ponto de mínimo, se der negativo é ponto de máximo. Para você avaliar jogando na função normal, você vai ter que testar não só o ponto, né, mas os valores antes e depois dele, ok? Você vai jogar o raiz 2, digamos que a resposta dê 1, por exemplo. Aí, se antes der um número menor que 1, se você pegar um valor antes de raiz 2, por exemplo, o zero, e a resposta de menor, e eu pegar um valor depois e também de menor, então você está falando que o ponto é um ponto de máximo, né? Digamos que um desenho para explicar isso aqui. E você tem o raiz de 2. Então você pega um número antes do raiz de 2, por exemplo, 1, um número depois, por exemplo, 2. Aqui, digamos que tinha dado 10. Se aqui der 8 e aqui der 9, então isso aqui é um ponto de máximo. Porque tanto pela esquerda e pela direita ele é o maior. Entendeu? Uhum. Yes. Aí no caso, Eu não gosto disso, né? Porque é muito trabalhoso. Ficar jogando valores, encontrar numerozinhos. Eu prefiro fazer a derivada segunda, mas tu que sabe. pode fazer derivado segunda que vai ficar. Deixa eu ver. Vai do que tu tem mais prática. Se tu tiver mais prática em fazer derivada, faz derivada segunda. Se tu tiver mais prática em pegar número e jogar na função, faça isso. Pode subir um pouquinho de novo só pra eu ver como é que ficou a derivação ali. Daí eu tenho que pegar ali o 4 menos t quadrado, menos t quadrado, tudo isso e derivar de novo, né? Se tu quiseres fazer pela técnica da derivada segunda, sim. Fazer pra testar. Go! Gostei.
É quando eu faço a derivada segunda, eu tenho que substituir algum valor ou só encontrar ela? Sim, quando você faz derivada segunda, você tem que substituir um valor. O valor que você tem que substituir é o Os da dois. derivada primeira. Os dois. Exato. Daí você vai ver se vai dar positivo ou negativo. Espero não ter errado aqui. Ver se vai dar negativo. Se der negativo é porque é ponto de máximo. Ok? Uhum. Deixa eu só te mandar uma olhada pra ver se eu não errei alguma coisa. Mandei. Vamos ver. Vamos ver se essa derivada tá de boa. Derivada. Que? Isso aqui. Ficou tipo menos 4 t sobre raiz de 4 menos t quadrado. Daí eu passei a raiz pra cima multiplicando o menos 4t. Não é assim que faz a regra do quociente. É que eu tinha É. feito a regra da cadeia. Mas por que fazer a regra da cadeia se você tem que fazer a regra do quociente primeiro? Bem, não entendi, mas vamos lá. Regra do quociente é a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado, certo? Mas sim, só que eu fiz diferente. Como é que você fez? Eu fiz a regra da cadeia embaixo, daí eu até achei esquisito porque repetiu o que já tinha acontecido antes, que é o meio vezes 4 menos t quadrado elevado a menos 1 meio vezes 2, menos 2t. Aham. Bem, você teria que fazer a regra da cadeia de novo para a parte de baixo, daria a mesma resposta, sim, isso não tem problema. Mas você não fez a regra do quociente, que era o mais importante aqui, né? Uhum, eu não. Você Já, tinha que ter começado escrevendo a regra do quociente, entendeu? uhum. Então, opa, acho que é bom tu fazer por essa regra da derivada segunda para treinar, velho. A derivada ainda tá mal. Ah, por que que eu peguei essa versão que não é mais reduzida? Vou pegar a reduzida. Isso aqui. O F2 vai ser a derivada da de cima vezes a de baixo normal menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Aí sim, daí você se preocuparia em fazer, agora sim, a derivada desse cara pela regra da cadeia.
Entendi. Então, tu sempre tem que colocar primeiro ali a técnica mais importante. Se você tem uma divisão, você vai fazer a regra do quociente. Você só vai fazer a regra da cadeia quando você perceber que uma parte dessa conta você não consegue resolver, entendeu? Então, tipo, qual que é o fator pra eu tipo, saber que eu sempre tenho que usar a regra da cadeia, nesse caso? Você vai usar a regra da cadeia quando você olhar para a função, perceber que você não consegue resolver, daí você tem que fazer alguma substituição para resolver. Mas aqui o problema não é só você não saber resolver o cara de baixo. Você perceber que você tem uma divisão. Então você tem que fazer primeiro a escrita da regra do quociente. Depois que você faz a escrita da regra do quociente, você percebe, pô, esse cara aqui eu sei dividir, beleza, eu sei derivar, beleza. Ficar menos 4t, já era. Aqui não muda nada, aqui não muda nada, aqui eu vou precisar derivar também. Sei derivar isso aqui? Não. Então daí eu uso a regra da cadeia. Entendeu?